Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia em tua casa, por mais um dia onde nós podemos, Senhor, escutar a tua palavra, receber mais de ti. Por isso nós te pedimos, Senhor, se manifesta poderosamente através da tua palavra nessa noite, que ela possa penetrar no mais profundo dos corações da nossa alma e possa produzir o efeito que lhe apraz, Senhor. Abre o céu sobre este lugar, vem com a manifestação da tua presença, vem com o teu mover, com o teu amor, com a tua alegria. Desde já nós te pedimos, Senhor, toma teu lugar de honra em nosso meio. Espírito Santo, nós te damos total liberdade para agir em nosso meio. Que não seja o homem aqui a ministrar, mas seja o teu Espírito Santo a falar através de mim, Senhor. Para que o teu povo possa receber aquilo que está no teu coração para a tua igreja. Obrigado, Jesus. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Desde já nós repreendemos todo e qualquer tipo de divagação da mente, distração, tudo aquilo que tenta impedir os teus filhos de receber a tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus. E que aqui prevaleça somente, Senhor, a tua presença, Senhor. Que essa atmosfera de adoração permaneça, Senhor. Porque nós estamos aqui porque o Senhor, um dia, Senhor, nos escolheu primeiro. Obrigado, Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, quem esteve aqui domingo passado? Aleluia. Glória a Deus. Quem não teve, então, corre lá no YouTube e pega a primeira ministração, onde foi ministrado sobre a identidade em Cristo. A primeira parte sobre a identidade em Cristo. Eu estou fazendo uma série de pregações, de ministrações, 3 ministrações, e hoje é a segunda parte. Eu fui incomodado pelo Espírito Santo e ministrado pelo Espírito Santo, que nesse mundo pós-pandemia, muitos de nós perdemos a verdadeira conexão com Deus. Nesse mundo pós-pandemia, muitos de nós deixamos de enxergar qual é a nossa verdadeira realidade espiritual. Nesse mundo pós-pandemia, muitos achavam que estavam em um nível espiritual que não estavam, que de fato não estavam. Muitos nesse mundo pós-pandemia não conseguiram voltar a ter um relacionamento com o Senhor como antes. Estão comigo, igreja? Quantos e quantos neste mundo pós-pandemia não deixaram a casa do Senhor? Quantos não deixaram de ter um relacionamento profundo com o Senhor como antes? E como a tendência dos dias, como diz a palavra do Senhor, como diz a Bíblia, é estreitar cada vez mais, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Qual a nossa identidade em Cristo, amém? Por isso, nessa noite, eu irei ministrar essa segunda parte da mensagem, sobre a nossa identidade em Cristo. Nós falamos no culto do domingo passado, sobre a identidade, sobre o que é necessário para termos e sabermos a nossa identidade em Cristo. Estudamos aqui os passos para a nossa identidade em Cristo. É impossível, prestem bem atenção, é impossível viver no Evangelho, sem saber quem nós somos em Cristo, amém? Quem está comigo? Logo de cara, eu quero fazer a primeira pergunta dessa noite. Você sabe quem você é em Cristo? Você tem a certeza e a convicção
de quem você é em Cristo. Viver no Evangelho de Cristo sem saber quem nós somos nele é o mesmo que viver de uma forma aleatória, entregues à própria sorte. Porque afinal de contas, não são todos os caminhos que levam a Deus, amém? Apenas um caminho que leva a Deus, e esse caminho é Cristo. O próprio Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é Jesus falando. Identidade em Cristo é a percepção de quem realmente nós somos. É a forma de nós vermos e enxergarmos nosso propósito nessa terra de acordo com o olhar de Deus para as nossas vidas. Não de acordo com o olhar do mundo, não de acordo com o nosso olhar. Por isso é de fundamental importância entender a nossa identidade em Cristo, amém? Entender a nossa identidade em Cristo é essencial, pois vai influenciar, e muito, presta bem atenção, vai influenciar e muito a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e até mesmo a nossa vida física. A nossa identidade define como nós nos relacionamos com Deus e com o mundo. Ela molda as nossas crenças, os nossos valores, as nossas ações. A identidade, ela é compreendida, ela é entendida como um conjunto de características, de crenças, valores, experiências pessoais, habilidades, talentos, relacionamentos, interesses, paixões, cultura, herança e visão de mundo, que nos define como indivíduos. Repete comigo, indivíduos. Ela está diretamente ligada à maneira como percebemos a nós mesmos e como nós vamos nos posicionar nesse mundo. Presta bem atenção, igreja. Presta bem atenção nessa noite. Porque se você realmente entender a sua identidade em Cristo, se você realmente entender a sua identidade em Cristo, a sua vida vai ter mais propósito do que você imagina. Até as situações difíceis que você passa na vida vai ter mais propósito do que você imagina. Então, portanto, não trate isso só como mais um culto. Não trate isso aqui só como mais uma palavra ministrada. Não preste atenção no relógio, não se esqueça do que você tem que fazer lá fora. Se conecte com essa palavra. Porque é de fundamental importância nós entendermos a nossa identidade em Cristo, amém? Se você quer viver realmente o verdadeiro evangelho, puro e simples, entenda a sua identidade em Cristo. Quem está comigo? Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, nós conseguimos alinhar a nossa percepção de corpo, alma e espírito. Mas o que significa exatamente ter uma identidade em Cristo? Em Cristo, nós somos filhos amados de Deus, amém? Nós somos justificados, nós somos santificados e destinados a uma vida eterna com Ele. Como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa identidade vai além do que nós podemos ver ou tocar. É uma realidade espiritual que sobrepassa o nosso dia a dia nessa terra. Abra lá em Colossenses 3, verso 1. Colossenses 3, verso 1. Quem encontrou diz amém. Aleluia. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando nós entendermos que a realidade espiritual sobrepassa a nossa vida neste mundo, as coisas deste mundo já não serão mais suficientes para impedir o fortalecimento da nossa fé. As coisas desse mundo já não serão mais suficientes para impedir o nosso entendimento de quem nós somos em Cristo. As coisas deste mundo já não vai mais nos impedir de nos relacionarmos com Cristo. O nosso entendimento a respeito da nossa identidade também está ligado à nossa cosmovisão. Mas que raio é isso de cosmovisão? Vamos lá. Cosmovisão, presta atenção, é a maneira como nós vemos e interpretamos o mundo. Amém? Vou repetir. É a maneira como nós vemos e interpretamos o mundo. E tudo influencia na cosmovisão. Crenças, culturas, experiências pessoais. A forma como nós vemos a Deus também vai mudar como nós vemos o mundo. Amém? Por isso que nós precisamos entender que aqueles que têm a identidade em Cristo são exclusivos para Deus. Quer ver? Salmo 33:13. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrares a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Ainda não está convencido? Vamos lá em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e eu o designei como profeta às nações. Aqui o Senhor está falando com Jeremias. Em linhas gerais, o que o Senhor estava falando aí para ele era: Jeremias, eu já escrevi seus dias nessa terra. Antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já era único para mim. Você já era exclusivo para mim. Seus dias nessa terra já estavam escritos. Repete comigo: eu sou exclusivo para Deus. Nós somos exclusivos para Deus. E quando eu sei da minha identidade em Cristo, eu consigo entender que eu sou exclusivo para Deus. Eu sou exclusivo para Deus, você é exclusivo para Deus. E quando você entender dessa forma, a sua cosmovisão, a maneira de ver e interpretar o mundo vai mudar. Igreja, sabe por que muitos cristãos estão frustrados dentro da igreja? Porque alguns desses cristãos, desses crentes, simplesmente não conseguem entender e assumir a sua verdadeira identidade em Cristo. Ou seja, essas pessoas não sabem qual é o seu papel no reino de Deus. Não sabem também que a morte de Jesus realmente significa na vida dela. Faça essa pergunta para você mesmo: o que a morte de Jesus e a ressurreição dele significa para mim? Qual é o verdadeiro significado da morte e ressurreição de Cristo para a minha vida? Não somente isso, mas com a morte e ressurreição de Cristo, nós recebemos autoridade para viver nesse mundo corrompido. Só que quando eu não sei o que significa a morte e ressurreição de Cristo para a minha vida, eu não faço uso dessa autoridade. Quando nós declaramos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o que acontece? Nós saímos da condição de criaturas para filhos de Deus, amém? Quem está comigo? João 1:22 diz: contudo, aos que o receberem, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos, propriedade exclusiva de Deus. Nós não somos criaturas, nós não somos frutos do acaso. Nós somos frutos do sonho do coração de Deus. E nós só vamos entender isso quando nós sabemos a nossa identidade em Cristo. Aí a nossa cosmovisão muda. Ou seja,
nós passamos a fazer parte da família de Deus. Passamos a ter a identidade de filhos de Deus. Vira para o seu vizinho aí e fala para ele: ei, você é filho? Nós somos filhos. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E uma vez que você entendeu que você é filho, uma vez que você entendeu que você é co-herdeiro com Cristo, uma vez que você assumir essa condição, já era. Já era. Pode vir a luta que for, pode vir a dificuldade que for, pode vir. Que quando isso acontecer, você vai trocar essa cara de derrota por uma cara de mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Troca essa cara de derrota. Você é filho, propriedade exclusiva de Deus. E por quê? Porque você tem entendimento que está buscando, que você está lutando uma guerra que já foi vencida. Isso passa a fazer sentido para você. Além disso, você entende também que você tem um pai que é soberano sobre todas as coisas. Um pai que não te tirou da escravidão do Egito para te deixar morrer no deserto. Quem crê diz amém. Você crê realmente? Então vira para o seu vizinho e diz: ei, troca essa cara de derrota pela cara de mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Aplauda forte o Senhor. Jesus não morreu numa cruz para que a gente andasse por esse mundo com cara de derrota, para que a gente andasse nesse mundo achando que tudo está perdido. Não foi para isso que ele morreu numa cruz. Foi para nos trazer a vitória, foi para nos trazer a vida eterna. Você pode se alegrar com isso. Se tudo acabasse hoje, a gente já estaria no lucro. Eu converso com muita gente aqui dentro, muita gente mesmo. E antes de conhecer a Cristo, tinha cada tranqueira aqui dentro. Eu também era um, amém? É nada. Ontem eu conversei com um, meu. Aí eu falo, Deus é bom de verdade. Como Deus é bom, meu. Esse aí deu trabalho para Deus. Mas como a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o Deus que nós servimos, amém? De tranqueira para propriedade exclusiva de Deus. É isso que nós somos. Você pode se alegrar com isso? Troca essa cara de derrota. Assuma seu papel de filho. Assuma seu papel de filha. Assuma seu papel de propriedade exclusiva de Deus, de co-herdeiro com Cristo. Assuma de uma vez por toda a responsabilidade e autoridade de filho de Deus. Eu ministrei aqui na quinta-feira também, que nós não somos mais órfãos. Nós somos filhos. Até cantei uma música aqui. Vou cantar para vocês. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia! Somos filho! Eu sou filho! Nós somos filhos! Não somos mais órfãos. Somos filhos. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Esses dias eu fui no jogo do Corinthians, misericórdia.
Ô prova, viu, velho? Ô prova. Aí eu ficava imaginando o tempo que eu gostava bastante de jogo, que eu ia para estádio, era de torcida organizada, essas coisas todas. A gente dava a vida pelo Corinthians. Realmente era como se fosse uma religião. Só que eu fui liberto disso para a honra e glória do Senhor, amém? Aí eu ficava imaginando ali, imagine toda aquela galera ali, ó, cantando para Jesus. Olha quanto trabalho a gente tem. Olha quanto trabalho a gente tem. Olha quantas pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus. Olha quantas pessoas ainda estão no engano. Olha quantas pessoas ainda precisam ouvir de Jesus. Por isso que eu falo, nós temos que ser eternamente gratos ao Senhor. Porque se hoje nós estamos aqui nessa noite escutando uma palavra, foi porque Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? Você pode se alegrar com isso? Então aplauda bem forte, Senhor. Aleluia. Então, nessa segunda parte da ministração sobre identidade em Cristo, será necessário saber que para entender a nossa identidade, precisamos primeiro não somente entender, mas reconhecer que somos filhos. Somos filhos, amém? Abre em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz: E disse Deus, façamos o homem em nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Até aí. Eu já falei sobre essa passagem numa outra ministração aqui, que imagem no texto bíblico vem do hebraico tselem e tem o mesmo significado de semelhança. E essa imagem descrita em Gênesis não tem nada a ver com imagem física, amém? Mas a semelhança aí é a semelhança imaterial do homem com Deus. Ou seja, dos atributos de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, de acordo com a sua forma imaterial, de acordo com seus atributos. Amém? Porém, através da entrada do pecado no mundo, através de Adão e Eva, a nossa natureza foi corrompida, e desde então as pessoas passaram a nascer de uma natureza pecaminosa, até aí nenhuma novidade, amém? E para nos resgatar dessa natureza pecaminosa, que estava levando todos, exatamente todos, para o inferno, e para resgatar também a nossa imagem e semelhança de Deus, o que acontece? Ele resolve mandar o quem? Jesus para a terra. E aí com a morte e ressurreição de Jesus, eis que tudo se fez novo, eis que tudo foi restaurado, a conexão do homem com Deus, e a nossa imagem e semelhança de Deus, amém? Os atributos de Deus. Por isso que é importante nós estarmos cada dia mais mergulhados na palavra do Senhor, entendendo, meditando na palavra do Senhor. Houve um tempo atrás aí, não sei se aconteceu, mas lá na Suécia, por exemplo, estavam organizando o dia de queimar a Bíblia. Então todas as vezes que você estiver cercado pelas dificuldades, toda vez que você estiver cercado pelos problemas, toda vez que você estiver se sentindo um inútil, indigno, um derrotado, todas as vezes que o inimigo tentar de todas as formas te paralisar, lembre-se sempre disso: eu sou filho, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu sou imagem e semelhança do Deus vivo.
Não são os homens que nos definem. Não é o próprio inimigo que me define. Mas quem me define é Deus. E Ele já projetou meus dias nessa terra antes mesmo que eu fosse formada no ventre da minha mãe. Independente da situação que nós estamos vivendo, seja ela de calmaria ou de turbulência, o cristão não pode andar com cara de derrota. Você pode se sentir triste? Sim. Você pode se sentir cansado? Sim, óbvio que sim, nós somos carne. Só que a diferença está em como nós vamos reagir aos dias maus. A diferença está em como nós vamos reagir aos dias de dificuldade. Aí que está a diferença. Podemos passar por dias de tristeza, podemos passar por dias de muita luta. Só que eu não me entrego a este abalo. Eu não me entrego a essa tristeza. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Porque eu sei da minha identidade em Cristo. Eu sei da minha cosmovisão. Da minha maneira de interpretar e ver o mundo, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Presta atenção no que eu vou falar agora. Grava isso. A identidade me ajuda a saber quem eu sou. Amém? A identidade me ajuda a saber quem eu sou. E a cosmovisão me ajuda a interpretar o mundo. Então, quando eu tenho a minha identidade e a minha cosmovisão bem clara, bem definida, bem estabelecida, bem alinhada, o que acontece? Já consigo enxergar o meu verdadeiro propósito de vida. Talvez você esteja perdido no seu propósito de vida, porque você não tem bem claro quem você é em Cristo, porque você não tem bem clara a sua cosmovisão a respeito deste mundo. O propósito de vida está relacionado ao nosso senso de direção ou à nossa missão. Ou seja, o motivo pelo qual acreditamos que existimos. Rapidamente, você consegue definir o seu propósito de vida? Quando a minha identidade e o meu propósito estão alinhados, presta atenção, quando eles estão alinhados, nós deixamos de sentir que estamos carregando um fardo pesado. Por mais trabalhosos que sejam os dias. E isso acaba interferindo até na nossa qualidade de vida. E por quê? Porque além de saber quem você é, você tem a convicção de que está fazendo tudo aquilo que realmente está relacionado ao seu propósito de vida, amém? É impossível fluir no seu propósito de vida se nós não temos bem claro a nossa identidade. Se nós temos a nossa cosmovisão deturpada. Quando isso ocorre, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que parece que nós estamos correndo através do vento. Correndo atrás de nada. Vamos estar rodeados de pessoas, vamos nos sentir sozinhos. Vamos ter um monte de conquistas terrenas, mas parece que nada nos satisfaz. Por quê? Porque eu não tenho bem claro quem eu sou em Cristo. Porque eu não tenho bem claro qual é a minha cosmovisão. Os padrões desse mundo, os padrões mundanos estão aprisionando as pessoas. E por que isso está acontecendo? Porque elas têm a necessidade de mostrar uma boa imagem de acordo com os conceitos deste mundo. Basta ver essa maldita, demoníaca cultura de cancelamento, os quais têm levado à destruição os valores ligados à nossa identidade. Nós temos aí algumas figuras públicas que discordam de muitas coisas que acontecem nesse mundo. Só que em público, nas redes sociais, elas falam totalmente diferente. Por quê? Porque tem medo de ser cancelado. E por que ela tem medo de ser cancelada? Porque ela não tem noção da sua identidade. Ela não tem noção do seu propósito neste mundo.
Os nossos jovens estão sendo massacrados todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Igreja, muitas pessoas no fundo sabem que precisam de Cristo. Só que não são todos que estão dispostos a renunciar a esse mundo e os seus deleites para viver com Cristo. 2 Timóteo 3,4 diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha o que a palavra nos chama quando nós nos adequamos aos padrões deste mundo. Traidores. Forte, né? Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vira aí pro seu vizinho. Fala para ele: ei, amigo do mundo ou amigo de Deus? Escolhe um. Ou um ou outro. Amém? Por isso chegou o momento da igreja pós-pandemia se levantar e deixar de ser influenciada para ser influenciadora. Liberte-se dessa prisão mundana. Porque nós não fomos criados para ser imagem e semelhança do mundo. Nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Nós não precisamos nos adequar aos padrões deste mundo para sermos atuais. Ah, você quer ser atual? Então você tem que se adequar aos padrões desse mundo. Balela, mentira. O evangelho sempre foi e sempre vai ser atual. Quando nós abrimos concessões para os padrões deste mundo, o que acontece? Nós ferimos a nossa identidade em Cristo. Jeremias 2,13, abre lá. Jeremias 2,13, amém? Estão comigo, igreja? Aleluia. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O que aconteceu aí? Israel havia se entregado aos deleites do povo inimigo de Deus. Então os seus atos, a sua identidade em Deus havia se corrompido, amém? Quando nós aceitamos a identidade deste mundo, quando nós aceitamos o que esse mundo nos impõe, nós abandonamos a nossa identidade em Cristo. E esse abandono nos priva de viver a plenitude do Evangelho de Cristo. Uma identidade ferida, ela deturpa a cosmovisão. E uma cosmovisão deturpada nos faz estabelecer propósitos vazios. Por isso que parece que você está sempre correndo atrás de coisas e nada te satisfaz. Uma vez eu fiz um estudo, e nesse estudo eu vi uma frase interessante, que dizia o seguinte: como cristãos, somos chamados a encontrar nossa identidade em Cristo e não nas coisas ou pessoas deste mundo. Nós somos sendo chamados para encontrar nossa identidade em Cristo, não nas coisas deste mundo. É por isso que nós temos muitas pessoas frustradas, porque nesse mundo nós não vamos encontrar o nosso propósito de vida. O nosso propósito está em Cristo Jesus. Nosso foco, nosso exemplo perfeito, nossa imagem perfeita foi, é e sempre será Jesus. Nele está a nossa verdadeira identidade. As pessoas sofrem muito porque estão com os olhos fitos neste mundo. Desviaram o olhar. Desviaram o foco do exemplo perfeito, da imagem perfeita de Jesus. Alguns cultos passados também eu falei sobre Corrie ten Boom, que ela ficou presa num campo de concentração nazista porque ela escondeu numa relojaria
da família alguns judeus. E aí foi presa ela, o pai, a irmã. Quem se lembra disso aí que eu falei? E ela falou o seguinte, ela entendia a identidade dela em Cristo. Se você olhar para o mundo, ficará aflito. Se você olhar para si, ficará deprimido. Mas se você olhar para Cristo, ficará descansado. Ela estava num campo de concentração nazista. Ela só via desgraça e morte ao redor dela. E mesmo assim ela conseguiu dizer, se eu olhar para essa situação toda aqui, ou se eu olhar para mim, para a minha condição atual, eu vou morrer. Mas se eu olhar para Cristo, eu vou ficar descansado. E ela conseguia ver essa imagem porque ela entendeu a identidade dela em Cristo. A sua irmã e o seu pai morreram no campo de concentração. Esse filme é verídico, essa história é verídica, tem até um filme. Chama Refúgio Secreto, se eu não me engano. Muito legal. E eles morreram. Só que a sua irmã, Betsy, antes de morrer, ela disse para a própria irmã dela, para Corey, não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Olha isso, gente. Ela estava à beira da morte. Só via destruição e morte ao redor dela. Ela falou, não tem abismo mais profundo que o amor de Deus não possa cobrir. Então eu não sei qual é a sua situação nessa noite. Não sei qual que é as lutas e as dificuldades que você está passando nessa noite. Só que não tenha nada do que vocês estão passando, que o amor de Deus não possa cobrir tudo isso. Basta que você entenda a sua identidade em Cristo. Quem está comigo? As irmãs entenderam a identidade delas em Cristo. E o que precisamos entender nós com tudo isso? A nossa identidade em Cristo. Quando entendemos a nossa identidade em Cristo, isso nos leva a encontrar esperança a todo momento. Inclusive nos momentos mais obscuros da nossa vida. Então vamos lá. Quando eu sou filho, identidade. Eu começo a interpretar o mundo à maneira de Deus. Cosmovisão. E quando a identidade e a cosmovisão estão alinhadas, eu fluo no meu propósito de vida. Sem que isso seja um fardo. Por isso não é o mundo que me define ou determina os meus propósitos, mas sim a minha identidade em Cristo. É quem eu sou em Cristo que vai definir tudo isso. Abra lá em Gálatas 2:20. Estão comigo, igreja? Deus é bom? Aleluia! Fala aí pro seu vizinho, se você dormir eu te dou um beliscão. Gálatas 2:20. Presta atenção na profundidade dessas palavras. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas são palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, nos alertando que a nossa identidade do mundo, a nossa identidade desse mundo foi crucificada com Cristo. E que agora prevalece a nossa identidade, que agora prevalece a identidade de Cristo em nós. A marca de Cristo em nós. Já não sou mais eu quem vivo. Ou seja, já não sou mais definido pela identidade desse mundo. Eu não vou mais basear as minhas ações por este mundo, mas eu vou basear as minhas ações pela palavra de Deus. Porque é ela que me define, porque é ela quem diz quem eu sou. Não são as coisas desse mundo, não são as pessoas, não são as situações. É Cristo. Aleluia! Aleluia!
Eu estou neste mundo. Eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu estou neste mundo, eu vivo nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Então, se você não é desse mundo, por que basear as suas ações pelo que esse mundo diz que você tem que fazer? Vou repetir essa pergunta. Se você não é deste mundo, por que você baseia as suas ações pelo que esse mundo diz que você tem que fazer, e não pela palavra de Deus? Vou repetir mais uma vez a pergunta, para você refletir bastante. Se você não é deste mundo, por que você baseia suas ações pelo que esse mundo diz que você tem que fazer e não a palavra de Deus? Esse mundo não pode mais definir a nossa identidade, amém? Esse mundo não pode mais definir a nossa identidade. Esse versículo de Gálatas que acabamos de ler é uma convocação a todos que se dizem cristãos a viverem pela fé em Jesus e não pelos padrões deste mundo. É permitir que Ele viva em nós e através de nós. A nossa identidade cristã, ela nos define, ela nos fortalece a cada dia, para que a gente possa alcançar a estatura de varão perfeito, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Quer ver? Abra lá em Efésios 4:10. Quem está comigo? Efésios 4:10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ou seja, o cabeça é Cristo. Como eu já falei aqui em outras ministrações, tudo começa e termina em Cristo, porque Cristo é o cabeça. É Ele que nos aperfeiçoa dia após dia. Ele é a referência de uma vida com propósito. Ele é o propósito. Se você nessa noite está se sentindo vazio, se você está sentindo um vazio hoje, uma falta de propósito, uma paralisia, ou de repente você tem conquistado muitas coisas, mas parece que nada disso faz sentido para você, então eu quero te dizer, sinto lhe dizer, mas está faltando mais de Cristo na sua vida. Está faltando buscar a sua identidade em Cristo, saber quem você é em Cristo. Para alguns está faltando restaurar a sua identidade em Cristo. Vou repetir, o mundo e as lutas não nos definem. Quem nos define é Cristo. 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, nós somos representantes do reino dos céus nessa terra. Representantes do reino de Deus nessa terra. Eu vou repetir, grava bem isso. Nós somos representantes do reino de Deus nessa terra. Como tem sido a nossa representação? O que temos feito? Deuteronômio 30:15 diz: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Vida e bem, morte e mal. Deus estava colocando duas opções diante dos hebreus. O que vocês escolhem? A vida e o bem? Ou a morte e o mal?
Duas opções. Não tem uma terceira opção. Não tem uma neutralidade. Não tem uma terceira via. Qual caminho vocês querem seguir? Qual reino vocês querem representar? O reino de Deus ou o reino das trevas, Hebreus? O que vocês querem fazer? E essas mesmas opções que ele deu aos Hebreus, ele nos dá diariamente. Qual reino nós queremos representar? Se a sua escolha é reino dos céus, então encontre a sua identidade em Cristo. Então entenda a sua identidade em Cristo. Entenda de uma vez por toda que quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós descemos as águas, quando nós levantamos a nossas mãos e declaramos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, então nós passamos a ser representante do reino dos céus nessa terra. Quando nós levantamos as nossas mãos e declaramos Cristo como nosso Salvador, nós estamos definitivamente pedindo a Ele: anule, Senhor, anule a minha identidade deste mundo. Eu quero ter uma identidade em Cristo. Eu não quero ser mais uma criatura, eu quero ser filho de Deus. Portanto, definitivamente se posicione, não se omita. Vida e bem, morte e mal. Se nós nos mantermos neutro, automaticamente nós estamos escolhendo o mal, porque não existe meio termo. Não existe terceira via. A palavra é bem clara nisso. Ou você escolhe a Deus ou a mamon. Ou como diz em Mateus 5,37, é sim, sim, não, não. O que vier disso é procedência maligna. Ou seja, é um ou outro. Ah, mas eu tenho um coração muito bom. Mas não basta ter um coração muito bom. Como diz o ditado, o inferno está cheio de boas intenções. Não basta ter um coração bom. Você tem que ter um relacionamento com Cristo. É isso que vai determinar a sua vida nessa terra. É isso que vai determinar o seu propósito de vida. É isso que vai determinar quem você verdadeiramente é. Quem está comigo? Como eu falei anteriormente aqui, após a queda do homem, o pecado entrou no mundo. O homem se distanciou da imagem de Deus. Apesar do Senhor sempre proteger e conduzir o seu povo, com a desobediência de Adão e Eva, o homem se distanciou da forma perfeita, do caráter puro e irrepreensível de Deus. E essa atitude descredenciou o homem diante de Deus. E os pecados constantes do homem cruzaram todo o tempo. E cada vez mais o homem ia sendo descredenciado. Cada vez mais o homem deixava de representar o reino dos céus. Só que através de Jesus houve a restauração, amém? Colossenses 1, 12 e 15 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. O que nós precisamos entender é o seguinte: se uma pessoa não for conduzida à redenção em Cristo, ela pode ter tudo, mas ela não tem o principal: acesso ao reino de Deus. Eu vou repetir. Uma pessoa, se ela não for levada, conduzida à redenção em Cristo, ela pode ter tudo, mas ela não tem o principal: acesso ao reino de Deus. Que tipo de pensamentos tem ganhado força em sua vida? Aquele que nos leva a estar alinhado com os planos e a palavra de Deus? Ou aquilo que contraria tudo isso? Você sabia que a nossa mentalidade é resultado dos pensamentos que cultivamos sobre as situações que enfrentamos? Por isso nós devemos ter muito cuidado para onde os nossos passos estão nos conduzindo. Em resumo,
a mentalidade que carregamos, que determina a vida que nós iremos viver nessa terra. Que tipo de pensamento nós temos cultivado? Pensamentos de vida ou que nos afasta do propósito de vida? Portanto, não adianta nós queremos ter uma vida de aparente sucesso nesse mundo se nós não formos levados à redenção em Cristo. E não somente isso, se nós não mergulharmos na nossa identidade em Cristo. Precisamos entender definitivamente que o amor de Deus por nós não é medido pelo nosso esforço. O amor de Deus por nós não é medido pelas nossas conquistas neste mundo. Se você pensa dessa forma, sinto lhe dizer, mas você está pensando de uma forma totalmente equivocada. Queridos, talvez para muitos de vocês que estão aqui, o que está faltando é para dar uma guinada definitivamente na sua vida, sair desse vazio, ou passar por esse processo difícil, é entender quem você é em Cristo. É entender a sua história em Cristo. É entender a sua identidade em Cristo. Os dias estão cada vez mais difíceis, mas o nosso Deus continua o mesmo. Eu comecei aqui falando sobre pandemia, mundo pós-pandemia. A pandemia assustou o mundo, mas o nosso Deus continua o mesmo. Os problemas, as lutas, parece que nos perseguem muitas vezes. Você sai de um problema, vem outro. Você sai de um, vem outro. Você sai de um, vem outro. Quem está comigo? Ou parece que isso só acontece comigo? Você sai de um e vai vindo outro, vai vindo outro, vai vindo outro. Parece que é uma avalanche de problemas vindo em cima de você. Só que o nosso Deus continua o mesmo. Continua o mesmo. Sabe por quê? Porque nós somos frutos do amor de Deus. Se você crê, aplauda o Senhor. Portanto, você não pode sair daqui nessa noite com cara de derrota. Não pode. Não pode. Saia daqui querendo saber realmente a sua identidade em Cristo. Saia daqui querendo mergulhar na sua identidade em Cristo. Igreja, nós somos tão amados por Deus, mas tão amados por Deus, que Ele criou uma obra redentora exclusiva para todos nós, mesmo sem merecermos. Ele restituiu a nossa imagem e semelhança a Ele, por amor a cada um de nós. Chega de representar o mundo aí fora. Nós somos chamados para representar um reino. Um reino que não pode ser derrotado. Um reino que se sobrepõe em todos os sentidos ao reino das trevas. Um reino que dá sentido para as nossas vidas. Um reino que faz valer apenas nossos propósitos de vida nessa terra. Um reino que até mesmo faz valer a pena cada dia de luta, cada dia de dor, cada dia de sofrimento. Mas são dias de luta que sempre vão terminar em dias de glória, amém? Segundo o propósito dele. Olha só como a Bíblia nos define. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Aleluia! Igreja, está tudo na palavra. Você quer ter uma vida de sucesso? Está tudo na palavra. Defina sucesso. De acordo com esse mundo ou de acordo com a palavra de Deus?
Porque se a gente for olhar sucesso e olhar para a vida de Paulo, de acordo com esse mundo, ele teve uma vida de desgraça. Mas se a gente olhar de acordo com a palavra de Deus, como foi a vida de Paulo? Defina sucesso. Quem está comigo? Reconheça e viva a sua identidade em Cristo. Queridos, de tudo que eu falei aqui hoje, de tudo que eu falei, é impossível saber sua identidade em Cristo. É impossível saber sua identidade em Cristo sem conhecê-lo. Sem você ter relacionamento com Ele, amém? Por isso é de fundamental importância que nós tenhamos uma vida de oração, jejum, leitura e meditação na palavra. Nós estamos lendo aí a Bíblia em 190 dias, hoje nós estamos no 7º, né? É isso? 7º dia. Eu não vou pedir para levantar a mão, pode ficar tranquilo, mas quem está lendo? Quem aceitou esse desafio? Quem aceitou esse desafio de orar, de ler e meditar na palavra? Quem aceitou? Ah, mas imagina ler 5, 6 capítulos de uma vez, não precisa ler de uma vez. Lê uma hora que você acorda, lê um na hora do almoço, lê uma hora que você chega em casa, a hora que vai dormir. É só dividir durante o dia. Balela. Quem vai de transporte público, ah, mas eu vou abarrotado, não tem nem tempo, não tem nem onde colocar a mão. Lê na hora do almoço. Puxa, mas eu não tenho horário de almoço, então você é escravo. Não tem horário de almoço? Por favor, né? Precisa ter horário de almoço. Precisa ter descanso. Precisa se conectar com o teu Deus. Quem está comigo? Estão entendendo? Deus é bom, amém? Igreja, presta bem atenção. Nós estamos chegando a um ponto crucial da nossa existência, onde nós devemos pedir a Deus para sondar os nossos corações, esquadrinhar os nossos pensamentos todos os dias. Que Ele precisa mostrar a nossa verdadeira realidade, trazer a nossa verdadeira realidade à luz da palavra. Para quê? Para que diariamente nós possamos nos voltar a Ele e definitivamente entender e viver a nossa identidade em Cristo, amém? Sabe qual é a minha oração diária? Essa é a minha oração diária, de verdade. Sabe qual é? Como filho de Deus, falho como qualquer outro, mas também como pastor, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha oração diária. A minha oração diária é a mais simples de todas. Pai, presta atenção. Pai, revela tudo que está em oculto. Revela tudo que está em oculto em mim e aqueles que estão ao meu redor. Exatamente tudo, que nada fique em oculto. Essa é a minha oração diária. Tudo. Sabe por quê? Nós precisamos nos examinar diariamente à luz da palavra. Diariamente à luz da palavra nós precisamos nos examinar. E quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, quando nós vivemos a nossa identidade em Cristo, isso se torna para nós algo fácil. Isso não se torna um peso. Abra lá no Salmo 139, 23. Quem encontrou diz amém. Deus é bom, igreja. Deus é maravilhoso. E Ele nos ama tanto, mas tanto, tanto, tanto. Só mergulha nesse amor.
sem ressalvas, sem reticências. Só mergulha. Só vamos. Vira para o seu vizinho aí e fala: só vamos. Mergulha de uma vez. Sem reticências. Sem ressalvas. Amém? Só vamos, igreja. Só vamos, igreja. Salmo 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Põe-me à prova e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha a oração do salmista. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. E quando eu entendo quem eu sou em Cristo, qual é a minha identidade em Cristo, essa oração se torna fácil. Na realidade, ela não se torna fácil. Ela se torna simples, que é diferente de fácil. Volto a dizer, nós estamos chegando a um ponto crucial da nossa existência, onde nós devemos pedir diariamente para Deus sondar os nossos corações, esquadrinhar os nossos pensamentos e mostrar a nossa verdadeira realidade à luz da palavra. Deus é bom. Deus é bom. E essa palavra de hoje é para nos ajudar a entender que para nós sobrevivermos no Evangelho de Cristo, para sobreviver nesse mundo corrompido que nós vivemos, precisamos diariamente entender e viver a nossa identidade em Cristo. Se você crê, diz amém, então aplauda o Senhor. Aleluia. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Amém. Quero falar com você que está nos visitando pela primeira vez. Toda a igreja com os olhos fechados, por gentileza. Você que está nos visitando. Como eu falei aqui, nós somos frutos do amor de Deus. Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Nada nasceu do acaso. Tudo nasceu do fruto do sonho do coração de Deus. E você que está nos visitando é uma pessoa dessa, que nasceu do fruto do sonho do coração de Deus. E nessa noite Ele te chama para um relacionamento com Ele. Nessa noite Ele te chama para viver um relacionamento com Ele. Portanto, essa é a noite que Ele separou para que você possa se colocar diante do altar dEle e dizer um basta. Até aqui eu lutei na força do meu braço, até aqui eu vim na força do meu braço. Parece que eu estou correndo atrás do vento. Parece que eu estou lutando por propósitos vazios. Só que Ele quer dar um sentido para a sua vida. Ele quer dar um propósito para a sua vida. Só que para isso, você precisa dar um sinal para Ele onde você diz: até aqui chega. Eu quero conhecer esse Jesus que Ele está falando. É um Jesus que vai dar paz em meio à guerra. É um Jesus que vai dar paz que excede todo entendimento humano. É esse Jesus que quer se revelar a cada um de vocês que estão nos visitando nessa noite. Então, se você é essa pessoa que está aqui e quer realmente ter esse encontro com Jesus, um encontro que vai transformar a sua vida, levanta a sua mão onde quer que você esteja, você que está nos visitando. Não se importe com quem está à sua direita, à sua esquerda, isso é entre você e o teu Deus. Levanta a sua mão. Aleluia. Aleluia. Preciso coragem para fazer isso. Aleluia. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas você está se sentindo incomodado no seu lugar. É o Espírito Santo te incomodando, te chamando para ter esse encontro com Jesus. Levanta a sua mão onde quer que você esteja.
Glória a Deus. Faça melhor, se coloca de pé no seu lugar, não tenha medo, não tenha vergonha. Se coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. Toda a igreja com os olhos fechados. Glória a Deus. Não se importe com quem está à sua direita, à sua esquerda. Deus é bom. Você que entendeu esse chamado, você que teve essa coragem de levantar do seu lugar e entregar a sua vida agora nas mãos de Jesus, repete comigo essa oração, por favor. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão por todos os meus erros, por todos os meus pecados, cometidos em pensamentos, palavras, atitudes e gestos. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio como homem a este mundo, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para me salvar. Senhor, eu te aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Não risque o meu nome do livro da vida. Aleluia. Continua de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha para esses teus filhos que entenderam o teu chamado nessa noite, Senhor. Que entenderam, Senhor, que a vida deles, Pai, precisa de um propósito. E esse propósito nós encontramos em Ti. Então que o Senhor possa abençoar a cada um destes. Livra-os de todo mal, de todo roubo da Tua palavra. Dá ordem aos Teus anjos a favor dele. Ainda esses dias que eles possam ter experiências maravilhosas contigo, experiências que possam transformá-los, experiências que venham transformar a vida dos teus filhos, que venham dar entendimento, Senhor, de quem eles são em Ti, da identidade deles em Ti. Em nome de Jesus, Pai, escuta o nosso clamor e a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Saiba que essa foi a melhor oração, a maior decisão que vocês tomaram na vida de vocês. Amém? Até esse momento. Cadê o pessoal do Boazinhos? Pode subir. Nós temos aqui essas irmãs. Elas são as irmãs dos boas-vindas. Você que fez essa oração, elas vão estar ali no final. Vou pedir por gentileza que você que fez essa oração, passa lá, converse com elas. Elas querem anotar o seu contato para poder indicar uma célula. O que é uma célula? Células são reuniões menores que acontecem nos lares, nos parques, às quartas-feiras ou aos sábados, onde você vai poder compartilhar com pessoas que compartilham da mesma fé que a sua, porque quando nós chegamos na igreja é difícil caminhar sozinho. E é importante a gente ter pessoas que realmente entendem o que é a fé em Cristo. Isso nos ajuda a permanecer e seguir adiante, amém? Então não deixe de fazer isso no final. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Identidade em Cristo. Viver e entender a identidade em Cristo. Mergulhar nessa identidade em Cristo. Se você está em busca disso, se coloca de pé no seu lugar. E nós vamos adorar o Senhor. E você vai se conectar com Ele. Você vai dizer a Ele tudo o que precisa ser dito. E tudo aquilo que você sente dificuldade de mergulhar na presença dEle, de mergulhar na palavra dEle. Em nome de Jesus.